Pessoal, o vídeo mais impressionante do ano, sem dúvida, é esse daqui. Povo nas ruas. Chega agora pra gente a informação: desespero tomando conta total do Brasil, estabelecimentos sendo invadidos, Lula e Janja simplesmente em pânico, sem saber o que fazer. É o que eu vou trazer pra vocês agora. Notícias rapidinhas e muito impressionantes mesmo que tá acontecendo. É o que eu vou trazer pra vocês agora. Só queria que você respondesse aqui pra mim nos comentários. Qual o seu candidato ideal para 2026, para presidente? Bolsonaro, Lula, Tarcísio ou Haddad? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Já deixa aquele joinha também que nos ajuda demais a divulgar esse conteúdo. O primeiro vídeo de hoje é assim, é inacreditável. Olha o que a esquerda está fazendo com o Brasil. Assista esse vídeo que ele dispensa comentários e eu já volto para falar com vocês. Tigrão para atacar os funcionários dos supermercados, mas tchutchuca para criticar o governo. O movimento de luta nos bairros, que não é nada mais do que um MST gourmet, foi lá no supermercado Verde Mar, do lado do Pátio Savassi, para reivindicar o direito à cesta básica. Vou lutar, vou garra, a cesta sai na marra. Eu vou lutar, vou resistir, sem minha cesta eu não vou sair daqui. O principal argumento é que eles estariam com fome e o Verde Mar, por ter os corredores ali cheios de comida, deveria dar essa comida para eles. Alguns deles estavam realmente com fome, eu não duvido. Agora, me falar que não tem nada para comer, aí é outra história. E lá para cobrar o supermercado eles até vão. Agora pergunta se vai lá para deixar um currículo para trabalhar. Até porque em outubro desse ano o Verde Mar realizou um mutirão de empregos e abriu mais de 500 vagas. Será que alguma dessas vagas foi preenchida por alguém dessa galerinha aí? Mas aqui, na próxima vez que vocês forem cobrar alguém, não vai na porta do supermercado que tá gerando emprego e renda aqui na nossa cidade, não. Vai na porta daquele político que te prometeu que você comeria picanha, que você voltaria a tomar uma cervejinha. Pode escrever aí, pode cobrar. Pode dizer, o Lula disse no dia 12 de janeiro, às 5 para as 11, que ele vai consertar esse país. E que esse povo pobre vai voltar a sorrir, vai voltar a tomar café, almoçar e jantar. Hoje é dia 21 de dezembro, a galera tá invadindo o supermercado querendo pegar comida na marra. Das duas, uma. Ou o que vocês estão fazendo aqui é uma absoluta mentira só pra lacrar em rede social, ou o Lula mentiu e enganou vocês. E se você acha que tá ruim, ó, faz o L que passa. Pessoal, tem condições uma coisa dessa? Tem condições a esquerda, além de querer depender do governo cada vez mais, agora quer depender das instituições privadas também. Não tem condições uma coisa dessa. Tem um empresário por trás desse mercado aí, ele não tem obrigação nenhuma de fornecer comida de graça para ninguém. Ele tem funcionário para pagar e tem as suas responsabilidades e uma carga tributária mais alta do mundo para poder pagar. Isso não tem condições e não para por aí. Presta atenção no mais o que está acontecendo. O governo passou o pacote de corte de gastos agora pela Câmara e pelo Senado. E, não sei se vocês lembram, agora, né, menos de um mês, ele anunciou, né, o pacote de corte de gastos com a principal propaganda, que seria a isenção até R$ 5.000 de imposto de renda. É isso mesmo, só que isso sequer foi protocolado. O que passou apenas? Passou o corte do salário mínimo, passou o corte do BPC, o corte do Bolsa Família e também o corte do abono salarial PIS/PASEP. É isso mesmo, tudo isso passou até agora. Então, o salário mínimo, que é o mais importante aqui, que eu quero trazer para vocês, a mudança principal. O salário mínimo era para ficar em R$ 1.528 para 2025 e ele vai ser reduzido para R$ 1.518. Por quê? Porque o crescimento do PIB de 2 anos anteriores, ele ultrapassou 2,5% e agora não pode mais com a regra do arcabouço fiscal. Com isso, o salário mínimo fica em R$ 1.518, R$ 10 a menos do que o governo prometeu na campanha. E o que acontece? Para os demais anos vai ficar cada vez pior, pessoal. Cada vez pior, cada vez mais reduzido o salário mínimo. Mas o governo está ali fazendo, né, a sua parte, está querendo construir um Brasil melhor, mais confiável. Muito pelo contrário, está aqui, ó. Enquanto isso, Lula e Janja mostram nova cascata artificial na Granja do Torto. É isso mesmo, uma obra milionária em meio ao anúncio do corte de gastos. É isso mesmo, e tem mais, presta atenção. Cortou o salário mínimo? Cortou. E olha só o que o deputado Mário Frias aqui está denunciando. Presta atenção nesse vídeo que eu já volto com vocês. Margareth Menezes afirma que 18 bilhões para a cultura estão mantidos em 2025. Aí vem o subtítulo: corte de gastos do governo não afetará recursos da Lei Rouanet e Aldir Blanc. Aí eu penso, né? Bom, agora vamos ver aonde o governo vai resolver fazer o corte de gastos. E vem a outra matéria. Governo inclui Bolsa Família e BPC no pacote de corte de gastos. Gente, essas são as prioridades do governo Lula.
manter regalias da classe artística e cortar benefícios dos idosos, das pessoas com deficiências e com transtorno de espectro autista. Esse é o governo Lula. Pois é, pessoal, pois é, pura fachada esse corte de gastos, pura fachada, só sobrou para o mais pobre. E tem mais, a crueldade do governo não para por aí. Pelo menos o povo está enxergando, olha só, aos poucos. Opiniões negativas sobre Janja superam as positivas, diz pesquisa Quaest. Pesquisa mostra que o cenário inverteu em um ano e 28% tem uma opinião negativa sobre a primeira-dama, caindo pelas tabelas junto com seu parceiro. E presta atenção na crueldade do governo nesse vídeo aqui do deputado Gustavo Gayer. Esse trechinho que eu estou trazendo aqui para vocês é muito importante para que vocês entendam a fachada que o governo está colocando em cima desse corte de gastos para sobrar só para o mais pobre. Presta atenção. Se isso aqui não for o cúmulo da crueldade, então eu não sei o que é. Escuta isso aqui. No Brasil, nós temos hoje milhões de pessoas que não conseguem trabalhar. E não é porque elas não querem ou porque elas são preguiçosas, não. São pessoas que têm alguma condição incapacitante, alguma deficiência, autismo, algum problema mental sério, alguma doença séria, e ela não consegue trabalhar. E se ela não tiver uma renda, ela passa fome, ela morre. E às vezes essas pessoas têm que ter um pai ou um familiar dedicando 24 horas do dia para cuidar, porque uma pessoa não consegue às vezes nem viver só, nem trabalhar, mas ser autossuficiente dentro da própria casa. Assim como também nós temos milhões de pessoas, idosos, que chegaram a uma idade avançada e também não conseguem trabalhar, não conseguiram fazer a sua aposentadoria e INSS, então elas têm que receber uma coisa que se chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, de Proteção Continuada. Sem o BPC, essas pessoas não conseguem sobreviver. Diferente de muitas pessoas da Bolsa Família, que se você tirar o Bolsa Família dela, elas são saudáveis, elas conseguem ir atrás de trabalho, conseguem sobreviver. No BPC, não. Tirar pessoas do BPC é um nível de crueldade que você não... Era inimaginável que o governo tivesse a capacidade de fazer isso. Bom, o que foi feito? O governo fez isso. E aí, esse aqui é um influenciador famoso na esquerda, que subiu a rampa com o Lula lá no dia 1º de janeiro de 2023. Subiu a rampa, fez campanha para o Lula como poucos influenciadores fizeram. Sério, eu não conheço outro influenciador que tenha feito uma campanha tão fervorosa para o Lula quanto esse aqui. E ele é portador de uma deficiência. Essa é a bandeira dele. Olha o que ele fala. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, que garante sobrevivência a milhares de pessoas com deficiência e idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade. Milhões, tá? Não são nem milhares, não, são milhões de pessoas. Econômica. Esse que é um direito que não pode ser negado. O PL foi aprovado com alterações, mas alterações que não contemplam a diversidade das deficiências, deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. O momento agora é de esquecermos nossas diferenças de ideologia política partidária e nos mobilizar, pressionar os nossos 81 senadores para que eles não aprovem. Já aprovaram. O que acontece? Ele fala uma coisa aqui que chamou a atenção, bem no início. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado. A Câmara dos Deputados ter aprovado. Bom, nós estamos, os deputados de direita, que ele tanto odeia, ficamos aí dias tentando lutar contra esse pacote do corte de gastos, justamente porque iria tirar benefícios de pessoas que não podem viver sem os quais. E aí ele vai e fala, a Câmara, só que o que ele está mentindo aqui? O autor do projeto foi o governo PT. José Guimarães, lembra o Capitão Cueca? Eu tenho certeza que você se lembra do famoso Capitão Cueca. Atletas do Brasil!
O Luiz Lima mesmo mostra isso de uma forma muito interessante. Olha aqui, ó. Esse projeto de fim da lei de incentivo ao esporte veio do governo Lula, autor, deputado José Guimarães, mais conhecido como Capitão Cueca. Então parem de dar narrativa ao Congresso Nacional. Foi o Capitão Cueca, ele mesmo, o líder do PT. É um projeto PT, do Lula, com autoria do PT. Tá, mas o Congresso aprovou, o Congresso é maldoso. É, o Congresso é maldoso. Sabe como que o Lula conseguiu aprovar isso? Comprando os votos. O governo Lula paga 8,3 bilhões em 20 dias e dezembro vira mês top 3 com mais emendas. Tá duvidando? Só para vocês. Agora eu vou te mostrar a melhor parte de todas, que é essa aqui. R$100 em verbas para a saúde, verbas do orçamento discricionário, apelido aqui na Câmara dos Deputados, de emenda panetone. Que aquele fim de ano, né, sempre tem a caixinha de Natal, a cesta de Natal, sempre tem ali algum tipo de uma bonificação extra, né? E para os deputados aqui não foi diferente. O governo está prometendo R$5 milhões em verbas para a saúde, verbas do orçamento discricionário, RP2, ou seja, verbas que já serão aplicadas na saúde, mas que os deputados que votarem a favor das propostas do pacote fiscal poderão ter direito a direcionar estas verbas. Ou seja, o governo está pagando 5 milhões, o governo Lula está pagando 5 milhões para cada deputado que votar favorável a tirar benefícios de pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Preste atenção. Deixa eu desenhar. O governo dos pobres, o governo do socialismo, da assistência social, está pagando para deputados retirarem benefícios de pessoas com doenças, do BPC. Essa crueldade. Existe o estelionato eleitoral e existe isso. Tem que ser criado um nome novo para isso que o Lula está fazendo com essas pessoas. Porque assim, está saindo da educação, a gente já sabe, vai tirar boa parte ali, muito dinheiro do Fundeb, está saindo da segurança, a gente já sabe, está saindo. Agora está saindo do salário mínimo, vai diminuir, não vai crescer tanto o salário mínimo, agora tirar do BPC, e aí os deputados votarem favorável a isso. Só que pior é que a economia desse pacote do corte de gastos, o que ele vai gerar de economia nos próximos 6 anos, o governo gastou em 10 dias tentando segurar o dólar, gastou mais que o dobro, em 10 dias tentando segurar o dólar. E, melhor parte, para tentar economizar, isso tudo para economizar 70 bilhões. Ele acaba de entregar 16 bilhões para a Lei Rouanet. Para quem já é rico. Sabe esses artistas que já são ricos, mas que ficam defendendo o Lula nas redes sociais, vão receber 16 bi. Enquanto você, mãe, que tem um filho autista, que tem um filho com necessidade, o síndrome de Down, que não consegue trabalhar justamente porque tem que cuidar do filho e tudo que você tinha para poder se manter era o salário mínimo que você recebia, não vai receber mais. Vai ser tirado de você. Olha que maldade, gente. Assim, eu já vi corrupção, eu já vi pilantragem, mas isso é uma crueldade que somente uma pessoa desprovida de coração. Tem que ser psicopata, melhor palavra. Para fazer isso com essas pessoas, é psicopata mesmo. E o governo conseguiu comprar a aprovação disso. Tem cabimento? E se fosse o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa, no mesmo dia o Alexandre de Moraes ou o Toffoli Ademar Mendes ia dar 48 horas para explicar por que o Bolsonaro está cometendo um genocídio contra pessoas com deficiência. Ia ser mais ou menos assim. A imprensa então ia trucidar. Mas não, o que a gente está vendo é a imprensa fingindo que não acontece, colocando a culpa no Congresso, sendo que na verdade foi o Lula que comprou deputados para votarem favorável a isso.